Olá, bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 13 do livro do Êxodo e hoje nós vamos estudar do versículo 5 até o versículo 22 do capítulo 13, tá bom? Nós que concluímos no estudo passado, o capítulo 12, que tratou da instituição da Páscoa, né, que nós vimos com riqueza de detalhes. Nós vimos a importância desta instituição da Páscoa, né? E aqui nós vamos continuar então vendo sobre os pães sem fermento, sobre os pães ázimos, tá? Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 13 de Êxodo, do versículo 5 até o 22, para fazermos a leitura e então começarmos o estudo deste capítulo, tá bom? Pegue a sua Bíblia, vamos fazer a leitura pausadamente para podermos estudar então o capítulo 13 de Êxodo, ok? Se você já está pronto, vamos lá então para a leitura deste capítulo. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, observarás este rito neste mesmo mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho: isto é em memória que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor. Porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra, consagrarás ao Senhor todo o primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais. Os machos serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo o primogênito do jumento. Do contrário, lhe quebrarás a nuca. Todo o primogênito dos homens, entre teus filhos, o resgatarás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, lhe dirás: é que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa, da casa da escravidão, da casa da servidão. E como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito,
desde os primogênitos dos homens até os dos animais. Eis porque sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Tendo Faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etã, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvens, para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esta é a leitura do capítulo 13, a partir do versículo 5, tá? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante, porque este rito da instituição da Páscoa que nós estamos estudando, do capítulo 12, que nós vimos anteriormente, tudo isso, como eu disse, vem dessa tradição judaica. E nós, como somos judaico-cristãos, né, herdamos e bebemos desta tradição. Aos detalhes do Novo Testamento, eles têm muito aqui do Antigo Testamento. Claro, não podia ser diferente. Então eu chamo a atenção de vocês para o versículo 46 do capítulo 12, do capítulo anterior que nós estudamos, né? Versículo 46. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Se você ler o capítulo de São João, do Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 36, nós vamos ter esse versículo lá. Aqui fala do cordeiro animal, mas lá fala do cordeiro de Deus. Quando Jesus, no alto da cruz, já tinha expirado, já estava morto, o soldado se aproximou dele e dos dois ladrões que estavam com ele. Releiam lá, ou melhor, vejam lá depois o capítulo 19 de João. Quebraram as pernas de um e depois do outro,
E quando chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, o soldado o transpassa com uma lança. E daí João cita que olharão para aquele que transpassaram. E cita também esta parte da Escritura. Não lhe quebraram nenhum de seus ossos. Então, olha a riqueza, né? Para entendermos o Novo Testamento, precisamos, obviamente, passar pelo Antigo Testamento. Precisamos passar pelo Primeiro Testamento. Então, era esse detalhe que eu não abordei com vocês no estudo passado, que queria fazer aqui antes de iniciar o capítulo 13, tá? Então, vejam lá depois, capítulo 19 do Evangelho de São João, do versículo 36 seguintes, ou até um pouquinho antes, tá bom? Vamos lá para o estudo deste capítulo. Capítulo 13, nós vamos dos versículos 5 ao 10 fazer o estudo. Do versículo 5 até o 10 neste momento. Novamente, fala-se dos pães ázimos, pães sem fermento, certo? Esta passagem é repetição do livro do Êxodo, capítulo 12, de 15 a 20. Vocês puderam notar que supostamente estaria explicada em Êxodo 12, 34, tá? Como algo motivado pela pressa. O pão ázimo é algo motivado pela pressa. Não dá tempo de fermentar. Tem que sair, né? Da saída do Egito. Então, por isso do ázimo, tá? Existe aqui uma nota muito pessoal sobre o sentido da celebração desta festa. Fazemos isso para recordar o que o Senhor fez por mim. Prestaram atenção nisso? Versículo 8, no capítulo 13. Há uma nota muito pessoal do escritor sagrado. Explicarás então ao teu filho. Isso é em memória do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Olha que bonito, olha que interessante, né? Do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Não se trata, portanto, de uma referência histórica. Aqui não é uma referência histórica, mas de uma atualização de mim, do acontecimento salvífico. Lembremos que o Egito na Bíblia toma um caráter, um símbolo do sistema opressor, do mal. Ao sair do Egito, Deus liberta o povo deste mal. Todas as vezes que nós saímos do mal, saímos do pecado, nós somos libertos por Deus. Então é nesse sentido que o autor sagrado leva como muito pessoal esse texto. Quando eu saí do Egito, toda vez que nós saímos do pecado, nós somos libertados por Deus. Saímos do Egito. Toda vez que pecamos, regressamos ao Egito. Voltamos para trás. Ok? Esse é o significado bíblico, tá? O significado salvífico, tá? Versículos de 13 a 16. Os primogênitos. Volta aqui o tema dos primogênitos. Também repete-se Êxodo 13, de 1 a 14, tá? Mas com uma novidade, que a primeira cria do asno, do jumento, como queira,
tinha de ser resgatada. Por quê? Caso contrário, devia-se quebrar-lhe a nuca, devia matá-lo. Tá? Os hebreus, o povo hebreu, consideravam o asno, o jumento, um animal impuro. Por isso, sua primeira cria não podia ser oferecida em sacrifício. Não podia ser oferecida em sacrifício. Era necessário substituí-la ou fazê-la desaparecer sem derramar seu sangue, quebrar-lhe a nuca, né? Matar com na nossa linguagem, uma paulada na cabeça. Matar a primeira cria, porque ela não servia para o sacrifício. Porque para o povo hebreu, o jumento era um animal impuro, tá? Então, esse animal precisava ser resgatado também, né? Ou tinha que ser substituído por outro animal para o sacrifício. Então, veja bem, o sacrifício era feito pelos animais primogênitos. Toda a primeira cria era oferecido ao Senhor. Então, era sacrificado, tá? Como nós vimos aqui no texto. E o jumento, como não podia oferecer a primeira cria em sacrifício, deveria ser substituído, ou se não tivesse um animal para substituí-lo, devia ser morto. Deveria desaparecer. Quebrar a nuca é matá-lo. Ok? Versículos do 17 ao 22. Em direção ao Mar Vermelho. Esse povo está em direção ao Mar Vermelho. Saíram do Egito. Um acontecimento tão importante para a fé e a religião israelita como o da libertação do poder egípcio. Tá? Acontecimento que, obviamente, precisou passar primeiro pela etapa da tradição oral. Vejam bem, tudo isso que está relatado aqui foi transmitido oralmente, nada escrito. Somente muito tempo depois foi colocado tudo por escrito, mas a tradição era oral. Hoje nós temos a tradição escrita, né? Então, passou-se primeiramente pela tradição oral. É claro que teve muitas variantes nesta tradição oral. Muitas pessoas contando cada um do seu jeito. Essas variantes, tá? Os especialistas descobrem nesta passagem várias tradições condensadas em duas. A javista, né, e a eloísta, duas tradições que contaram, né, esta passagem, ok? As quais refletem que o êxodo não pode ter acontecido num só dia. Não aconteceu o êxodo num só dia. Êxodo, saída, né? Saída. Não aconteceu em um só dia. Nem teria sido protagonizado por um só grupo. Não foi um grupo só que protagonizou este êxodo, né? Nem por uma única rota de saída. Ok? É preciso admitir que o êxodo foi, na realidade, um processo protagonizado por vários grupos com muitas expedições em diferentes rotas. E que, além disso, como pode-se depreender em Êxodo 12, 38, a libertação não foi conquistada só pela etnia hebraica.
A libertação do Egito não foi conquistada só pela etnia hebraica, tá bom? Somam-se a ela outros grupos que habitavam o Egito. Não era só o povo hebreu que habitava o Egito. Seguiam pelas mesmas rotas no deserto, ou já estavam na terra de Canaã. Lembre-se que o Império Egípcio tomava conta de tudo que estava ao seu redor, inclusive da terra de Canaã. Então esse êxodo não aconteceu só pelos hebreus, mas por outros grupos que habitavam o Egito ou por aqueles que já estavam na terra de Canaã. Ok? É sabido que também esses grupos sofriam o rigor da opressão egípcia, em todo o império, em toda a extensão que o Egito dominava, né? Mesmo que não vivessem em território egípcio, mas sofriam a opressão egípcia, a opressão faraônica, tá? Admitir essas propostas não afetam em nada a nossa tradicional forma de entender o Êxodo. Não afeta em nada a nossa fé, nem a forma de entender o Êxodo, ok? Ao contrário, ajuda a entender nosso caminhar cristão, também como caminhada de um grupo oprimido que na atualidade busca libertar-se do domínio dos faraós modernos. Ajuda a entender a nossa caminhada, os nossos êxodos, né? Também existe uma convicção profunda em relação à sintonia das aspirações do povo com a vontade de Deus. As aspirações do povo com a vontade de Deus, a ponto de expressar essa companhia e presença divinas de dia e de noite, tanto na forma de coluna de nuvens durante o dia, quanto na forma de coluna de fogo durante a noite, né? Então existe essa companhia. Deus está sempre presente, de dia e de noite, caminhando com o seu povo. É um Deus caminheiro. O texto diz isso para nós, que é um Deus que caminhava de dia e de noite com o seu povo. Este Deus continua caminhando conosco de dia e de noite. Nos êxodos, nos anseios por libertação também dos nossos dias. Como eu disse aqui, como nós estamos estudando, este êxodo nos faz refletir o nosso caminhar. Nós somos um povo a caminho. E como cristãos que somos, né, somos um grupo de cristãos a caminho, desejando libertar-se das opressões dos faraós modernos, libertar do pecado, né? Estamos a caminho, estamos também fazendo o nosso êxodo. Veja bem, o texto aqui fala no versículo 17, que Deus não conduziu o povo para a terra prometida pelo caminho mais curto, não, que era passar pelo território dos filisteus. Ele fez o povo dar uma volta no deserto. Essa saída do Egito durou 40 anos. Existia uma rota mais curta? Sim, o texto sagrado diz. Mas este povo foi crescendo, foi amadurecendo a sua fé no Deus da vida no deserto, aprendendo a conhecer esse Deus
que o libertou do Egito, aprendendo a ter mais e mais confiança neste Deus que o tirou da servidão, da escravidão. Então, Deus não fez o caminho mais curto. Portanto, não queiramos nós também desejar o caminho mais curto para a salvação, que não existe. O caminho é longo, porque precisa de uma maturidade para se conquistar a terra prometida. Uma maturidade de fé. Este povo, muitos deles que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Foram as suas posteridades que entraram. Eles morreram no deserto. Nós vamos ver isso mais para frente. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Morreu antes. Contemplou, mas não entrou. Então, houve um caminhar, houve um tempo, o tempo de Deus, para amadurecer este povo, para trabalhar este povo. Por que Deus não fez o caminho mais curto? Fala aqui no versículo 17, que é o caminho mais curto passando pelos filisteus, pois disse, talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Porque o povo ainda não estava totalmente preparado para os combates. E deserto, sabemos nós, que é lugar desafiador, lugar rústico, lugar que não tem recursos, lugar que faz um calor imenso durante o dia e muito frio durante a noite, fora os perigos, os animais do deserto, Então o deserto é esse lugar onde o povo vai se encontrando com seu Deus, vai vivendo da providência deste Deus que caminha com eles. Já não é um Deus distante, não é um Deus que fica lá no infinito do céu, mas é um Deus que caminha junto com o povo dia e noite. E esse Deus caminha conosco dia e noite. O texto nos diz isso. De dia caminhava com o povo numa coluna de nuvens, de noite numa coluna de fogo. Deus estava sempre presente. E Deus está sempre presente à frente do seu povo, ainda hoje. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse estudo do capítulo 13. Aguardo vocês, porque o capítulo 14 vai falar da passagem do Mar Vermelho, a grande passagem que nós todos conhecemos, que Moisés abre o mar e o povo atravessa a pé enxuto, fugindo do faraó. Mas aguardo vocês para o estudo do capítulo 14, então, de Êxodo. Um abraço a todos e até lá.